Vamos lá então, galera. Seguinte, ó, a gente teve esse questionamento, tá? Na mídia, na verdade, tá todo mundo, algumas pessoas estão falando a respeito de qual é o melhor exercício para peitoral. É o exercício aqui do Ramondino aqui, onde ele tá fazendo o supino inclinado com halter, ou é o exercício desse cara aqui, que só ele aqui para conseguir bater o Ramondino hoje, né? A gente tem aí nosso Mr. Músculo aí, na verdade, um cara muito forte, que aparece ali erguendo ali, fazendo com todas as cargas. Tem um vídeo massa dele fazendo elevação lateral, onde ele pega todo o bloco de placas ali, sobe num braço só. Pô, é foda pra caramba, né? Mas então, seguinte, qual é o melhor exercício para peitoral? É o crucifixo na polia baixa. Esse movimento, no caso do Ramondino, é questionado frente a esse movimento aqui. Então, o movimento aqui, ó, da polia baixa, no crossover na polia baixa, algumas pessoas dizem que ele é mais puro para o peitoral. Ou será que é o movimento do Ramondino aqui, onde a gente faz aqui o supino inclinado? Vamos lá, então, a gente vai estar deslanchando, né, destrinchando aqui um pouco mais sobre este questionamento, sobre esse tema. Eu vou estar falando algumas coisas a respeito, a minha opinião também eu vou estar dando logo depois, e também vou explicar um pouco mais anatomicamente o que é melhor e o que não é, tá bom? A gente vai começar primeiro aqui falando então do movimento aqui do crucifixo na polia, tá? Esse movimento onde muitas pessoas erram, essa é a verdade, muitas pessoas erram nesse exercício. Algumas nem se arriscam a fazer porque claramente não é simples, né, você puxar uma polia de baixo para cima. Então é o seguinte, a polia ela deve estar no mais baixo nível, tá, do crossover. Se você for fazer esse tipo de exercício, procure fazer com uma polia que seja aberta, tá? Eu vejo muito vídeo de gente fazendo crossover na polia baixa, só que os crossovers menores, aqueles com estrutura menor, e acaba que não consegue, no caso, executar o movimento corretamente. Por quê? Para você fazer o crossover na polia baixa, você tem que ter um afastamento, você tem que abrir muito os braços, essa é a verdade. Então, a posição do seu húmero não pode estar muito fechada, ela tem que estar mais aberta. Ah, o que ela é? O que é húmero? Húmero é simplesmente esse osso que nós temos ali ao lado do braço, né? Na verdade, ao lado do nosso ombro ali para baixo. É a parte do braço, beleza, gente? Então, o húmero, ele não pode estar muito baixo, ele tem que estar um pouco mais aberto, né? Tem que estar mais na diagonal. Então, esse movimento onde a gente vai estar subindo e fechando, como ali no vídeo ali a gente pode estar vendo, né? O movimento que ele está fazendo. Então, é o seguinte, quando a gente pega um movimento deste, igual do Ramondino aqui faz o supino, perceba que o movimento dele está mais aberto, né? A gente se aproxima mais de uma barra, o movimento que seria dessa forma. Agora, já o movimento aqui, ó, do crossover na polia baixa, onde ele faz esse movimento de adução, fechando bem a estrutura do peitoral, os estudos trazem que o feixe do peitoral clavicular, tá até escrito ali na base ali do nosso bonequinho anatômico ali acima, esse feixe ele é mais utilizado. Então, para peitoral maior, qual é o melhor exercício? Exatamente, é indicado, no caso, você está fazendo o crucifixo, no caso, na polia baixa. Agora, os cientistas dizem que é o melhor exercício para a feixe do peitoral. Será mesmo? Será que esse é o melhor exercício para essa região do peitoral? A opinião deles, no caso, é porque, como eu disse, há um alongamento desse feixe muscular do peitoral, onde você faz uma adução. Aí você tem outros detalhes por trás desse exercício, que é o quê? A não utilização do tríceps, entendeu? Quando você faz o movimento igual aqui, ó, o que o Ramondino está executando, você tem uma grande utilização do tríceps também. Ele entra como um fator de músculo auxiliador nesse tipo de exercício. Já no movimento aqui, ó, onde você tem o crossover na polia baixa, o tríceps ele já não participa corretamente do movimento, né? Completamente. Vamos falar assim, ele utiliza como sinergista para apenas estabilizar esse movimento de fechar, aonde há um trabalho muito grande na musculatura do peitoral maior, que é o peitoral clavicular, e também do feixe ali, no caso do deltoide anterior, galera. Guarda bem esse nome que vai fazer um pouco de sentido depois ali pro final ali, tá? O deltoide anterior o quê? É o feixe na frente do seu deltoide, na frente do seu ombro, beleza? Então o que acontece? Esse exercício, no caso do crossover aqui que a gente tá vendo ao nosso lado aqui, na polia baixa, ele é um grande exercício para peitoral, sim. Peitoral superior trabalha demais. Agora, quando você faz movimentos aqui, igual o Ramondino está executando aqui, para supinos, no caso, inclinados como halter, é um ótimo exercício porque, como eu disse, você tem um trabalho grande ali também do tríceps auxiliando esse tipo de exercício, então as cargas conseguem ser maiores, beleza? O trabalho do deltoide é um pouco menor, tá bom? Do que o trabalho aqui, no caso do crossover.
O trabalho do crossover, o deltoide anterior, utiliza-se muito mais o trabalho dele como estabilizador também. Já o movimento aqui do supino inclinado aqui com o halter, o trabalho do deltoide torna-se menor, porém você tem uma participação muito grande do tríceps. Quando ele faz esse braço de alavanca dele na descida, onde ele desce com os halteres, os dumbbells e faz a extensão, esse movimento, o tríceps participa demais, galera, desse movimento. Então, acontece o quê? É um exercício que ele tem músculos auxiliadores na sua execução, beleza? Agora, o que acontece? Quando a gente coloca esses dois exercícios em embate para saber qual é o melhor, a minha opinião agora, tá? Eu escolheria, no caso, o movimento aqui, ó, do crossover, tá? O crossover na polia baixa, para mim é um pouco superior do que o movimento aqui do supino por conta desses sinergistas que participam, no caso, estabilizam o movimento e complementam o exercício, no caso aqui do Ramondino, tá? O movimento aqui dele aqui do supino inclinado com o dumbbell. A utilização no caso, tríceps e do deltoide, eles influenciam demais no estímulo do peitoral. Então acaba que você tem um feixe, né, o trabalho do feixe do peitoral superior um pouco mais reduzido. Para você conseguir chegar no movimento onde você consiga atingir o mesmo ápice desse tipo de exercício, que no caso é o crossover na polia baixa, você precisa que essa carga aqui do supino inclinado com o halter, os dumbbells, estejam muito grandes, no caso a carga esteja muito elevada. Aí você já tem um pequeno problema que são as sobrecargas em cima das articulações, né? Então, beleza. Dito isso daí, é a minha opinião. Agora, outro detalhe muito importante na hora que você vai fazer um supino inclinado igual o Ramondino está executando aqui, é o que? A inclinação do banco. Os bancos de 45 graus, você tem uma utilização muito grande do deltoide anterior, como eu disse, ele participa bastante também. Quando você pega o banco de 45 e joga ele para 30 graus, a utilização do deltoide reduz drasticamente, quase zero na verdade. Então você já tem menos trabalho do deltoide, porém eu aumento o trabalho do peitoral, do feixe superior, que é o feixe clavicular, tá? Do peitoral, e também a utilização do tríceps, que mantém-se como no banco do 45 graus, tá? Então você pode pensar assim, poxa, então 45 graus tem uma utilização bacana do deltoide, então vou jogar para 30. Pensa bem, se você vai fazer um treino de peito e ombro na mesma sessão de treino, você vai deixar o banco em 30 graus ou em 45? Recomendação, já deixa em 45 para você já ter o estímulo também do deltoide. Ele vai participar do treino, beleza? Agora, se você vai fazer um treino somente de peitoral isolado, só peito, deixa o banco em 30 graus. Aí você tem menor utilização do deltoide, você consegue isolar mais a musculatura do peitoral. Fez sentido? Agora, nada, no caso, vai te atrapalhar se você colocar o supino inclinado com halter e também o crossover aqui na polia baixa, né? São dois exercícios excelentes, eles se complementam também, galera. Você pode estar fazendo os dois. Eu gosto bastante até de usar os dois, não só o crossover na polia baixa, mas também na polia alta, porque você consegue esmagar mais o peitoral. Você tem um ângulo maior também, então o seu trabalho, seu braço de alavanca torna-se muito maior. Quando você fecha a polia por completo, você consegue ter um aproveitamento muito grande do peitoral. Por quê? Há um alongamento muito grande e também há um encurtamento, há uma contração muito grande dessa musculatura do peitoral. Principalmente o feixe clavicular, que é muito difícil, né, a gente conseguir hipertrofiar essa região. Então, exercícios onde nós temos um alongamento muito grande da musculatura, eles participam muito bem dos seus treinos, na verdade, principalmente peitoral, tá? Porque você consegue estimular muito essa musculatura. Então, exercícios de musculação, onde você tem um alongamento na parte do treino, onde você alonga muito aquela musculatura, ela também vai gerar mais dano muscular, consequentemente, você consegue ter um trabalho de hipertrofia muito grande também. Fez sentido? Então, assim, deixa nos comentários a sua opinião. Qual o melhor exercício para a parte do feixe superior, feixe clavicular do peitoral? Qual deles você acha? É o exercício aqui, ó, do Ramondino, né? O supino inclinado com os halteres, os dumbbells, ou é aqui no crossover na polia baixa? Deixa nos comentários a sua opinião e também não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o meu canal. Valeu!